Olá pessoal, como estão nessa quarentena? Vamos a mais um vídeo da série sobre o Covid-19 e as teorias sociais. Mudando um pouco de assunto dos últimos vídeos, queria trazer um pouco da perspectiva da antropologia da saúde e da doença, para que a gente também possa repensar e entender mais a fundo o que está em jogo quando a gente fala que a sociedade está doente, quando existe um processo de adoecimento na sociedade, as formas como se lida com a saúde e em contraposição com os momentos de adoecimento, a partir de um viés mais antropológico e histórico também. Dito isto, é preciso ressaltar que em nenhum momento eu estarei desmerecendo o papel das ciências biológicas, desmerecendo o papel da medicina, principalmente nesse momento. A questão é como isso pode ser visto e interpretado pela antropologia num contexto mais amplo, mais geral. Isso por quê? Porque é importante a gente entender que muitas vezes a visão que a medicina, que a biomedicina tem da questão da doença e dos seus próprios signos é tida como universalizante, ou seja, é a mesma doença para o mundo todo, as pessoas sentem sempre as mesmas coisas, é uma doença só, e isso engloba uma visão que não enxerga as particularidades culturais, os contextos culturais e também, por parte dos indivíduos, por parte das pessoas que estão nos diferentes países, a forma como esse processo de doença é internalizado simbolicamente e elaborado psicologicamente, elaborado também socialmente em termos de signos, referências, discursos, etc. Para isso, então, é melhor voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouco na história e mostrar como esse processo de biologização dos corpos, de racionalização e cientificização também ocorreu há muitos séculos atrás, com a chegada no Ocidente, né, com a chegada do Renascimento e com os processos de dissecação dos corpos e todo um discurso e uma vontade de entender melhor esse corpo e em termos também de disputas ideológicas na época, era interessante que um discurso cientificista, que um discurso que mostrasse que o corpo é só um corpo e que o corpo ele não é mágico, ele não tem poderes, ele não tem micropoderes ou ele não é constituído por forças do além, é uma questão física que merece ser entendida e estudada cientificamente. Esse discurso ele valia a pena para a propagação de uma determinada visão de mundo no surgimento do Estado moderno, que na verdade queria então um corpo que fosse sadio para o trabalho, um corpo que rendesse, um corpo que fosse visto como uma máquina, e para isso esse corpo tinha que ser separado da visão de corpo, digamos assim, mais mágica, uma concepção de um corpo como um receptáculo de poderes mágicos, que tinha uma correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo, ou mesmo relacionando-se com ervas, relacionando-se com formas mais religiosas de cura. Tudo isso muito presente nos corpos da Idade Média da Europa. É claro que não vou entrar aqui na questão do Oriente, dos outros países da Ásia, que já tem outra visão, tem uma visão muito mais holística de união também do microcosmo e do macrocosmo com o corpo, mas que a medicina desses países se desenvolveu levando em consideração essas questões. Então, em nenhum momento houve uma tentativa, como houve no Ocidente, de subjugar esses saberes, mas de incorporá-los numa visão de uma medicina muito mais abrangente e holística. Mas quando a gente pensa no Ocidente, o que de fato houve foi assim uma disputa de discursos sobre como é o corpo e o corpo como um elemento científico, um corpo que merece ser estudado, e a partir daí as doenças sempre em relação com um processo biológico, bioquímico específico e não frutos de magia, frutos de bruxarias, frutos de outras fontes, outras formas de ação. Pois bem, esse discurso se estabelece
e ganha força até os dias de hoje, onde a gente observa então essa supremacia do discurso médico e, juntamente com isso, no nosso país a gente vê esse discurso médico muitas vezes atrelado aos grupos sociais mais dominantes, aos grupos sociais mais bem favorecidos e que pertencem aos mais altos graus de escolaridade. E, por outro lado, a gente percebe a conjunção de também crenças, práticas mais populares de cura, medicinas indígenas, e toda outra série de saberes tradicionais que convivem lado a lado com a ciência, não em formas de embate, mas em termos de negociação. Então, hoje, parte do corpo médico em pequenas cidades do país no interior do SUS, eles já têm consciência da necessidade de integrar as práticas da medicina tradicional com as suas práticas cotidianas, como uma maneira de potencializar as formas de tratamento. Mas, porém, todavia, contudo, num momento como este que a gente está vivendo, é praticamente impossível que esses dois sistemas convivam em harmonia, né? Porque, mais do que nunca, a questão do vírus, embora haja mutações, eles ainda estão pesquisando sobre isso, a experiência do vírus ainda é construída como sendo universalizante e, enfim, os sintomas são os mesmos no mundo todo, as pessoas estão com os mesmos problemas, estão morrendo da mesma forma. Ainda não se conseguiu contextualizar culturalmente os diferentes aspectos do vírus e também das contaminações, porque vocês já pararam para pensar que talvez uma explicação mais cultural do que ou comportamental sobre por que em alguns países a taxa de contaminação é maior do que outras também passa por práticas e levar em consideração então diferenças entre práticas culturais de higiene, de limpeza ou mesmo de proximidade social ou distanciamento social. Todos esses fatores culturais interferem sim nesse processo, só que isso ainda não foi estudado e não está sendo muito considerado. Então, essa é a primeira questão, a questão da universalização de um processo que, na verdade, ele é cultural, ele é social e ele também tem as suas diferenças, gerando signos diferentes, formas de pensar, reações e discursos diferentes, né? Em segundo lugar, a gente percebe como essa aculturalidade e a historicidade do Covid, ela pode esbarrar, então, numa resistência da população mais humilde, numa resistência da população menos informada, ou mesmo nessa luta entre discursos científicos e não científicos, que eu falei no primeiro vídeo. As pessoas podem ainda ficar mais confusas e também criticar, né, esse modelo hegemônico de imposição de um saber, porque também há uma dificuldade de se fazer compreender, em tornar o discurso médico científico mais acessível, mais fácil de ser interpretado, inteligível, para uma parte da população que não tem qualquer formação em medicina e para outra parte da população que sequer entendeu de fato o que se trata, o que é um vírus, o que é uma bactéria, quais são as diferenças, por que um vírus age de determinada forma, por que esse vírus age de determinada forma. Então, o que eu chamo a atenção aqui é para que a doença não seja concebida como um evento primariamente biológico, mas como um lugar, como um processo vivido, cujo significado vai ser elaborado através dos contextos culturais e sociais e depois vai ser entendida como um evento biológico. Então, em nenhum momento o discurso biologizante, o discurso oficial, ele é o primeiro. As pessoas recebem isso, interpretam isso de outras formas, conforme o seu background e também sem muitas vezes dar o crédito
científico, crédito de verdade científica no mesmo patamar, porque elas também têm os seus saberes tradicionais e porque a forma como isso foi comunicado, seja através de uma forma muito violenta ou audaciosa do primado biológico, muitas vezes afasta as populações mais humildes. Em terceiro lugar, é preciso que a gente também reflita sobre esse significado da doença. Quando a gente fala em significado, é de que forma a experiência disso na vida das pessoas e do seu grupo social está sendo reconhecida ou não, de que forma essa experiência ela ocorre. Diferentes grupos sociais se compõem e se articulam na nossa sociedade, mas é evidente que grupos em diferenças de classe, diferenças de idade, inclusive diferenças de gênero, de outros tipos de diferença social, localidade, bairro, rural, urbano, tudo isso interfere nessa experiência. Se a gente vive numa cidade muito populosa, numa cidade pouco populosa, tudo isso vai interferir na experiência de cada um sobre a doença. Além disso, a doença também é tida como isso a gente está vendo muito, uma ocasião de conseguir acesso às realidades espirituais. Ou seja, quando se trata de um outro tipo de doença, um outro tipo de enfermidade, isso é claro porque muitas vezes as pessoas não confiam ou o tratamento médico acaba não dando certo, as pessoas buscam alternativas. E essa busca acaba levando, então, pessoas muitas vezes céticas em contato com realidades espirituais. Neste caso da Covid, a gente está vendo muitas postagens dizendo que por exemplo, trata-se de um processo de transição planetária, trata-se de um processo no qual as pessoas elas vão ter contato, estão tendo contato, é uma oportunidade de ter contato com a cura interior e que o vírus é apenas um sinal externo, mas que veio apontar para outros processos espirituais mais intensos. Isso eu não estou menosprezando esse tipo de discurso, eu estou colocando ele num outro lugar, que não é um lugar muito propriamente dito de embate com o discurso científico e nem visa dizer que as pessoas não devem obedecer às orientações que se estão passando, mas apontando justamente para o processo de geração de significados que um evento como este gera na sociedade. Então, a partir do momento em que todo o corpo médico, em que as pessoas profissionais da saúde tiverem isso mais claro, da questão da dimensão cultural, da dimensão social, da forma como a doença é recebida e como as pessoas lidam com ela nos seus imaginários culturais específicos, fica mais fácil de propor práticas diárias, de propor tratamentos, de propor formas de agir que gerem a colaboração de todos em sociedade nesse momento que estamos vivendo, em que a colaboração é crucial e que muitas vezes não ocorre justamente porque fica-se ali num discurso normal, um discurso básico, um discurso muitas vezes distante da população, que não entende de fato os riscos, não entende de fato o que acontece, e aí o discurso que predomina ou é o discurso do medo, então não pode fazer isso, não pode sair de casa, não pode fazer nada, porque vai contaminar, ou é o discurso da descrença. Isso daí é mentira, é uma gripezinha, ou isso tem cura. Então, os perigos de a ciência, da biomedicina não se aproximar da população, conhecendo sua cultura, conhecendo que existem signos e significados na forma como as doenças são apreendidas,
é um processo que dificulta a adoção mesmo de práticas em conjunto. Então esse é o recado que fica para que a gente possa refletir como que a gente pode levar a importância do discurso médico-científico nesse momento ao público mais geral do nosso país, que muitas vezes não é letrado ou tem muitas dificuldades de compreensão desse tipo de processo, para que a gente consiga, enfim, superar essa situação atual.